A Inglaterra precisou da prorrogação para eliminar a Eslováquia e seguir na Eurocopa. Com mais um jogo muito frágil do ponto de vista coletivo, o time de Gareth Southgate suou, mas conseguiu avançar na competição. Nesse vídeo, a gente vai olhar de novo para os problemas da Inglaterra e tentar entender o que tem sido feito para melhorar esse time dentro da disputa da Eurocopa. Para isso, a gente já está com o nosso campinho na tela, com as formações iniciais de Inglaterra e Eslováquia para esse jogo, né? A Eslováquia com a sua base titular, sem mudanças para esse jogo contra a Inglaterra. E a Inglaterra com a entrada, né, do Maino no setor de meio campo para jogar ao lado do Declan Rice. Essa vaga foi do Alexander-Arnold na primeira fase. Houve um teste, né, no jogo anterior com o Conor Gallagher ali também. Funcionou muito pouco para esse confronto. O Southgate trouxe o Maino, jogador do Manchester United, revelação do United dessa temporada, e um garoto que tem jogado muito bem, né, de uma forma geral, e saindo até bem do banco de reservas dentro dessa Eurocopa também. Tem feito uma participação importante, né, nessa seleção da Inglaterra, e a ideia, né, a tentativa com o Maino era ter de fato um jogador que pudesse acrescentar mais qualidade a essa saída de bola, né, que tem sido um problema dessa Inglaterra. Muitas vezes o Rice não tem conseguido ser esse cara que vai conectar um passe, até acho que não é tanto essa característica dele, até já disse aqui em outro vídeo que o Rice cresceu muito no Arsenal com o Jorginho jogando ao lado dele, então ele e Rice um pouco mais avançado. E essa saída também aproveita muito pouco do potencial do Kyle Walker por aqui, né? Kyle Walker ali num papel meio híbrido, né? Em alguns momentos tente avançar um pouco mais porque o Saka vai fazer as diagonais, em outros ele fica para construir um pouco mais por trás, porque a ideia é ter o Saka para abrir campo, né? Então esse papel meio híbrido do Kyle Walker, que ele pode fazer tranquilamente, não tem explorado o máximo desse jogador, né? Um outro ajuste que deu para perceber nesse jogo da Inglaterra foi uma conexão um pouco melhor no corredor esquerdo entre Trippier e Foden. Melhor no sentido de dinâmica, né? Nem tanto do desempenho. Então o Trippier passando um pouco mais e o Foden se juntando, né, a essa faixa um pouco mais central para jogar próximo do Jude Bellingham, próximo do Harry Kane, né? Numa zona mais próxima do gol também, né? Ele tão aberto não rende tanto, nessa zona um pouco mais centralizada pode ser um jogador importante. Mas a questão estava justamente também, né, ou esteve ao longo do jogo, também nessa retomada. E no espaço que muitas vezes o Shirans aproveitou nas costas do Trippier. Ou do espaço que o Haraslin aproveitou nesse corredor defendido pelo Kyle Walker, né? A Eslováquia criou, antes do gol marcado pelo Shirans, que tem no Sterlek uma casquinha, né? E aí o Shirans vai conseguir fazer a finalização no espaço deixado pelo Mark Guehi, que também não faz uma boa Eurocopa, zagueiro que virou titular aí de última hora. Antes mesmo desse gol de abertura do placar, o Haraslin já tinha conseguido duas escapadas em muita velocidade e se aproximando ali de marcar o gol, finalizando de dentro da área defendida pelo Pickford, né? Porque não foi uma Eslováquia que se defendeu dentro do seu campo, reduzindo bastante o espaço da Inglaterra somente. Fez isso também, mas em muitos momentos foi um time que subiu para pressionar um pouco mais. Talvez não de forma sufocante, não era essa a ideia, né? Sufocar o passe dos defensores, mas marcar uma presença no campo ofensivo, né? Até era imaginado que o Lobotka teria um duelo com o Bellingham ao longo do jogo, né? De uma marcação até, um encaixe talvez individual, mas muitas vezes o que se viu foi o Lobotka subindo para pressionar um passe do Maino, ou um próprio passe do Rice, né? E o Duda se juntando ao Strelec aqui para fechar o passe desses zagueiros, né? Então a ideia da Eslováquia principalmente na primeira parte ali do jogo, era adiantar um pouco a sua marcação, se não uma pressão sufocante, mas uma pressão que dificultasse esse passe inicial, dificultasse a saída dessa bola por uma faixa mais central com o Rice e principalmente com o Maino, né? Com isso o Foden ficou fora do jogo, o Bellingham ficou fora do jogo, o Saka foi pouco abastecido, a Inglaterra saiu atrás do placar e começou a demonstrar ali os mesmos problemas, né, de outros jogos, um nervosismo muito grande para tentar voltar para o confronto, e isso demorou muito para acontecer mesmo com o panorama de ter a bola, de ter volume ofensivo. Poucas oportunidades reais foram criadas, né, de fato dentro do jogo, então foi uma Inglaterra que demorou muito para voltar para o confronto. E isso começa a acontecer dentro do segundo tempo, né? No segundo tempo já é um panorama de uma Inglaterra com mais volume, desde o início ali do segundo tempo, e de uma Eslováquia compactando de fato duas linhas ali mais próximas do gol, né? Muito volume, mas poucas soluções dinâmicas bem trabalhadas pela seleção da Inglaterra, né? Já num compasso de mais desespero dentro da reta final do jogo, o Cole Palmer vem na vaga do Trippier, né? E aí o Bukayo Saka vai fazer uma lateral, mas um
um ponta aqui pelo lado esquerdo, né? Dando ainda mais liberdade para o Foden jogar perto do Bellingham, o Palmer fazendo essas diagonais, então de novo aquele papel híbrido do Walker, né? Chegando pouco à linha de fundo, construindo mais por trás, mas em alguns momentos tendo que explorar esse espaço que era deixado pelo Cole Palmer, né? E muito volume da Inglaterra, que foi empurrando, foi pressionando, foi tentando criar oportunidades de gol, até que na última bola foi salva aí por um lance de talento individual, reunião de talento individual e felicidade, né? Um lateral batido na área, uma casquinha do Guerri, o Bellingham escora para o gol, empata o jogo e aí muda, né, o panorama principalmente mental da partida. Porque a Eslováquia tinha uma vantagem, obviamente, que no placar, mas tinha uma vantagem também de ter conseguido controlar boa parte das ações da Inglaterra, embora tenha sido muito pressionada ao longo do segundo tempo. E isso rui no momento em que o Bellingham empata o jogo. A Inglaterra consegue no primeiro minuto da prorrogação a virada com o gol do Harry Kane, de novo em bola parada, e com isso o avanço à próxima fase da Eurocopa. Tampouco é, mesmo assim, uma Inglaterra com grandes detalhes aí do ponto de vista coletivo, né? Não foi um time que evoluiu da primeira fase para esse recorte agora de oitavas de final, né? Por muito pouco, por segundos, não acabou eliminado muito antes da hora. A Inglaterra teve, por uma questão ali de competência ou não dos outros, né? Um chaveamento que ficou para ela um pouco mais acessível do ponto de vista de força das seleções. De um lado da chave você tem Espanha e Alemanha, que farão um jogo de quartas de final, tem Portugal, que pode enfrentar a França, tem a Bélgica. Do outro lado, embora você tenha boas seleções como Suíça e Áustria, a Inglaterra é de fato a equipe com mais opções para avançar dentro dessa chave e é uma favorita a chegar à grande final. Pelo futebol que joga? Não, mas pela qualidade e a reunião de talentos que tem, que como hoje pode acabar decidindo. O time do Southgate segue demonstrando muito pouco. É um time que passa um total de 0 do ponto de vista de confiança para chegar longe, para brigar de fato por esse título. Mas, como no jogo contra a Eslováquia, pode ter talentos individuais resgatando a seleção da Inglaterra.